Olá a todos, eu sou Jeremias Azevedo e, pretendo nos próximos vídeos, inaugurando hoje, né, o primeiro vídeo, pretendo nos próximos nos vídeos apresentar um software bastante fenomenal, o Sibelius. Ele é um software de edição de partituras, ele é utilizado para se escrever partituras, a desenvolver ideias, e isso partiu da ideia de um grupo a qual fazemos parte, Partituras e Companhia, em apresentarmos as funcionalidades do Sibelius. Existem hoje no mercado bastante softwares de música. Alguns principais poderíamos citar o Encore, o Finale, MuseScore. O MuseScore é o que é mais próximo do Sibelius, na verdade. E o Sibelius ele tem algumas ferramentas que passa à frente de outros softwares. O MuseScore é o que chega um pouquinho mais próximo em relação às funcionalidades. E não adianta eu enunciar aqui agora todas as características do Sibelius sem apresentar eles nos próximos vídeos. Então nos próximos dias, de semana em semana, eu vou postar um vídeo aqui e vamos ter apresentando o Sibelius em si. Todas as ferramentas, o que dá para fazer com ele. Às vezes quem utiliza algum software vai perceber, nossa, eu não sabia que era tão fácil fazer essa tarefa. Né? Arranjadores aí que às vezes não utilizam esse software vai perceber que o diferencial em relação às facilidades. E os que não utilizam o Sibelius, eu convido a ter assistindo os vídeos aí, a ter instalando. Nos próximos vídeos vamos ensinar isso daí. Né? Muitas vezes encontramos partituras no formato Sibelius e não conseguimos desenvolver ou adquirir aquela partitura simplesmente porque não temos o manuseio e a capacidade de dominar esse software tão poderoso. Então nos próximos vídeos a gente vai apresentar. Hoje eu vou abrir uma partitura já feita. Essa partitura eu vou tentar explicar o que dá para fazer no Sibelius, tá? E nos próximos vídeos a gente vai explorando cada uma dessas funções que a gente vai apresentar de uma forma mais abrangente hoje. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu vou fechar só o local certo aqui. Então eu estou aqui com o Sibelius aberto. Eu tenho uma partitura aqui feita, né? O Sibelius ele tem umas abas lá em cima, e como qualquer outro programa, né? Então ele tem as abinhas lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então nós temos a aba aqui, arquivos, página inicial. Todas essas aqui são abas. Inserção de notas, notação. Às vezes a versão do Sibelius vai mudar essa disposição, mas é quase tudo a mesma coisa. Texto, reproduzir, layout, aparência, parts, revisão e visualização. Então o Sibelius ele tem todas essas abas de cima, né? Uma apresentação legal. O Sibelius hoje ele é um programa que você não precisa ter o domínio da altura dos instrumentos. Por exemplo, no Encore, se eu escrevo uma partitura para trompa, eu preciso ter um domínio do mesmo local para uma partitura em trompete, por exemplo. Ele tem umas abinhas que eu consigo fazer a transposição, é um pouquinho complicado. O Sibelius não. O Sibelius, a partir do momento que eu escrevo para uma flauta, ele vai ter a grade disposta, que eu consigo fazer uma cópia, por exemplo, de um compasso da flauta, dou um Ctrl C e vou aqui em clarinete, que é uma outra altura, e dou um Ctrl V, ele vai copiar, já fazendo a transposição, né? Às vezes eu vou optar por não escrever de forma transposta, com os instrumentos transpositores. Então, um Ctrl Shift T, que é um outro atalho, eu consigo deixar todos na mesma altura, né? E escrever todos, por exemplo, aqui no caso em Sol maior. Então ele já faz toda essa disposição. Hoje o vídeo não vai ser para ensinar o Sibelius, mas para apresentar o que ele é capaz de fazer, algumas coisas das quais ele é capaz de fazer, né? Por exemplo, outra coisa, um diferencial que ele tem bastante, ele consegue exportar áudio já em MP3 se tiver uma biblioteca de som legal nele. Né? O Sibelius ele tem uma biblioteca nativa, é um pouco pesada, mas ele consegue ser configurado com bibliotecas de terceiros, com VSTs, né? Então ele já consegue exportar aqui em MP3, ele consegue fazer a exportação do vídeo, se eu quiser, em PDF. Então há programas softwares
que eu preciso ter uma impressora virtual para mim ter fazendo essa exportação. O Sibelius não. O Sibelius você já consegue vir aqui e exportar a partitura, partituras de todas as partes num único arquivo, partituras e todas as partes em arquivo separado, somente todas as partes e assim por diante. O Sibelius também ele tem uma facilidade muito grande. Deixa eu só ver aqui. Ele tem uma facilidade muito grande em se trabalhar nas grades individuais. Por exemplo, eu quero trabalhar aqui em flauta. Então eu venho aqui em flauta e consigo trabalhar de forma individual. Isso eu fiz clicando dentro de uma grade, né? Eu consigo dar um W aqui, ele consegue trabalhar de forma individual. Em inserções de notas, você consegue trabalhar com... Ele tem toda uma demanda, toda uma gama de opções aqui para você trabalhar com tercinas, com quialtras, né? As notações a mesma coisa, você vai vindo nas abas aqui e vai perceber que ele tem bastante opções. O layout eu consigo arrumar as partes, né? De repente eu abro uma de flauta, por exemplo, eu consigo vir aqui em layout e mudar esse layout aqui na verdade. Opa, ele deu um loop aqui. Então o Sibelius ele tem toda essa apresentação. Eu consigo através de uma guia na lateral navegar por cada instrumento, né? Eu consigo fazer isso. Eu venho na guia aqui, sem apertar o W lá, eu consigo navegar por cada instrumento. E consigo trabalhar com cada instrumento em guias separadas aqui em cima. E o Sibelius tem outra coisa que é um diferencial bastante. Ele possui plugins. Esses plugins ele automatizam as tarefas aqui dentro do Sibelius. Por exemplo, quando eu vou criar uma partitura, ele consegue fazer plugin que ele vai harmonizar determinada parte. Por exemplo, vamos criar uma estátua aqui de piano, por exemplo, né? Então eu consigo pegar, por exemplo, uma partitura aos trombones aqui, os dois trombones, consigo vir em inserções de notas e eu vou reduzir ele em determinada pauta. Então eu quero reduzir ele, por exemplo, no piano, lá em cima. Então eu consigo fazer isso daqui, né? Olha que facilidade. Então ele consegue trabalhar com isso, fazendo essas transposições, fazendo esse expandimento. Eu faço ao contrário, eu pego essa parte do piano e consigo explodir para outras pautas, correto? Então essa é uma apresentação aí do Sibelius, as coisas que dá para ele fazer, tá? Os layouts. Nos próximos vídeos eu vou ter postando como instalar, como criar a primeira partitura aí. Hoje o vídeo é um pouco rápido, só para apresentação. Eu oriento que se pesquisem aí sobre Sibelius, que tentem instalar, tá? E até a próxima aula aí.